deixa eu falar com você, deixa eu papear com você de casa e dizer que se quiser falar com a minha convidada, a doutora Elione, manda mensagem agora, 98104-2824. Nós vamos falar sobre o câncer infantil. De acordo com dados do Ministério da Saúde aqui no Brasil, o câncer infanto-juvenil já apresenta a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes, de 1 a 19 anos. É um assunto sério, um assunto que a gente precisa tratar com atenção, porque, por exemplo, a dor óssea é um dos principais sintomas do câncer infanto-juvenil. Muitas vezes é tratada como uma queixa, só é a dor do crescimento, né? Aí algumas famílias não priorizam e aí às vezes até o diagnóstico é tardio por causa disso. Mas nós vamos papear, conversar com a doutora Elione, que está aqui no meu sofá e me deu um depoimento quando entrou que a gente vai compartilhar, mas muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, eu amei que você veio no look da cor que eu amo. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Ó, você estava me dizendo ali, logo que você entrou, que tem a prova viva de que câncer tem cura, porque você encontrou uma paciente sua aqui. Exatamente. Então hoje, por coincidência, a gente trocando mensagem, ela perguntou o que é que eu tinha achado das fotos de formatura. Mas você não chegou a mandar nenhuma para mim. Aí ela falou, mandei, tia, porque eles me conhecem, me tratam como tia. Isso é muito bom, porque aproxima mais o médico do seu paciente pequeno. Então, a Cacá, como eu costumo chamar, a gente se conheceu aos 13 anos, foi quando a gente deu o diagnóstico de leucemia linfóide aguda. Então, a gente tem que lembrar que a leucemia linfóide aguda é um dos principais câncer infanto-juvenil. E a gente já poderia estar falando dos sinais e sintomas dessa neoplasia. Segura esses sinais e sintomas, deixa eu só chamar aqui a nossa vinheta, porque a doutora está aqui a convite da Unimed. Hoje tem Unimed com você. Roda a vinheta, turma. A vinheta! Esqueceram. Diz que tá... Vai! Fogo então, vai! TV ao vivo, doutora. Às vezes dá os travas ali, é assim mesmo. Mas é bom. Mas tudo bem, vamos embora, ó. Vamos. Me fala então, esse é o câncer, já respondo porque eu já ia te perguntar, qual o câncer mais prevalente na infância? Então, o mais prevalente são as leucemias linfóides agudas. Então, as leucemias linfóides agudas, a criança vai surgir com uma febre, uma mancha roxa, ai, meu Deus, uma dor óssea. Essa dor óssea não é localizada, pode ser na perninha, no braço, no osso que a gente tem aqui no tórax chamado externo. E aí a mãe leva essa criança para um pediatra, então não é para se apavorar, mas apenas para alertar. Leva o pediatra vai pedir um hemograma, que eu acho que todo mundo sabe, né, do que se trata o hemograma, e a gente vai ter as séries. Então, a gente vai ter hemácias, que são os glóbulos vermelhos alterados, a gente vai ter os leucócitos alterados, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas também alteradas. Se a gente tiver já com plaquetopenia, ou seja, essa plaqueta muito baixa, a gente pode ter concomitante a febre, concomitante a dor óssea, a mancha roxa, a gente pode ter uma gengivorragia, que é o sangramento da gengiva. Meu Deus. E pode também ter um sangramento nasal, que a gente chama de epistaxe. Então, o conjunto... Tem que ser todos esses sintomas juntos? Não necessariamente. Se tiver um desses sintomas, já é alerta para papai e mamãe correr. Isso, já é um alerta. Agora, eu sempre digo para as mães, o alerta para ir ao pediatra, tá? Então, vai no pediatra, o pediatra vai saber solicitar um hemograma e ver o resultado. A partir dali, ele comunica com a rede, comunica tanto se for por plano ou não, ele entra em contato com a gente e de prontidão a gente encaminha e de prontidão. Não tem demora aqui no Rio Grande do Norte, tá certo? E é isso que a gente está fazendo um trabalho cada vez maior e cada vez melhor, que é para divulgar o câncer infanto-juvenil. Então, por ele ser um câncer mais agressivo, o aumento do tamanho do tumor aumenta também muito mais do que um câncer de adulto. O que é então, isso, doutora? Justamente pelas suas células embrionárias. Então, tudo que você tiver de câncer
embrionário, ele vai ser mais agressivo, ele vai crescer muito mais. Se você tiver um câncer epitelial, que são os do adulto, ele vai crescer mais lentamente. Você vai ter causas que você vai conseguir diminuir. Vamos supor, a pessoa está obeso, vai diminuir essa obesidade, você diminui a chance de ter o câncer. Se você fuma, tabagismo, você parar de fumar, vai ter menos chance de ter câncer de pulmão. Já na criança, por ser de origem embrionária, você não vai ter essa profilaxia, tá? Essa prevenção. A nossa prevenção é a prevenção secundária. Isso é o quê? É diagnosticar precocemente o câncer. Mas aí o câncer infantil, infanto-juvenil, ele, normalmente, os casos que a gente mais ouve é desse diagnóstico tardio, né? Tardio. Porque se confunde um pouco com outras coisas que a maioria das crianças tem. Muito. A história da dor, doutora, nos ossos, né? Ah, é dor do crescimento. O que a gente ouve de mãe e pai falando isso, né? É, exatamente. E aí o pediatra geralmente pede para o reumatologista e o oncologista avaliar. Se for aquela dor muito persistente, tá? Então, graças a Deus, a gente tem bons pediatras, pediatras de excelência aqui na capital e no estado, e eles estão sempre lidando com essa parte de dor na criança. Então, se a gente vê também, uma coisa que a gente tem que lembrar, dor abdominal. Então, a dor abdominal não é para pensar que é só uma verminose, né? Então, se a gente tiver diante do câncer renal, o tumor de Wilms geralmente é a mãezinha que está dando banho na criança e, ao dar banho, ela nota na parte aqui do flanco, direito ou esquerdo, ela vai notar uma massa, um aumento. Ela não vai saber que é uma massa, ela só acha que ali não está mais gordinho, e está né? mais gordinho. E aí ela leva no pediatra, o pediatra vai, examina, passa pela parte clínica e pede os exames de imagem ou já comunica com a gente. É alerta, né? É alerta. O pai também tem que ficar alerta. E essa criança o tempo todo, com tumor de Wilms, ela pode ter hipertensão arterial, ela pode ter o xixi com sangue, que a gente chama de hematúria, mas são pode... vários sintomas, né? Vários Sinais. sintomas e se confunde com todas as outras doenças da infância. Por isso a dificuldade. Doutora, aí, dito isso, dessa história toda que a gente sabe de tanto diagnóstico tardio, você disse também que nas crianças o câncer ele é mais acelerado, né? Por causa dos embrionários lá e tal. O câncer infanto-juvenil tem mais chances de cura do que o adulto? Tem iguais? Essa tem é a cura? melhor parte, né? Então, assim, o câncer infanto-juvenil tem mais de 70% de chance da criança ser curada. Oh, glória! Então, assim, por a criança ter toda essa chance, a gente luta muito para que seja um diagnóstico precoce. Porque a gente tem que pensar que a gente vai fazer a quimioterapia, se precisar vai fazer uma rádio, mas a gente tem que pensar que aquela criança vai viver a vida toda, aí vai vir os efeitos tardios de todas aquelas drogas que a gente usou. Então, quanto mais tardio eu dou o diagnóstico, mais eu vou aumentar o estadiamento, provavelmente eu vou aumentar o número de drogas. Tá certo? É uma criança que vai passar o resto da vida depois adulta também, isso. Acompanhada, né? Acompanhada. Então, os linfomas de Hodgkin. Os linfomas de Hodgkin, para quem não sabe, os linfomas são doenças que surgem nos gânglios. Então, também é uma queixa muito frequente, a mãezinha vai lá. É por aqui já esse sintoma, né, doutora? Isso, os gânglios cervicais, mas os mais que a gente tem que estar realmente em alerta como médico, o supraclavicular, que é a clavícula, tá esse ossinho. Então, acima desse ossinho a gente tem que ter muito mais atenção. Tem na região inguinal, na região maxilar. Então, esses linfonodos, a principal causa de aumento são as doenças infecciosas. Olha. Então, tem que a gente também estar atento para algumas doenças infecciosas que vão causar isso, mas é muito assustador na mãe. Agora, se é um gânglio supraclavicular ou um gânglio cervical, que já demora mais de 6 semanas e tem acima de 2,5, 3 centímetros, vamos investigar.
Pais e mães, qualquer coisa diferente nos filhos é para a gente correr, investigar. Ai, muita gente, mas eu não tenho um plano de saúde. Mas está aí, ó, a doutora acabou de falar que aqui tudo está funcionando muito bem. Está funcionando. Maravilhoso. Então, não vamos esperar, né, que piore a situação. Vamos correr, pedir socorro, para ver se é só alguma coisinha que passa logo e que, se for um câncer, que seja diagnosticado logo, que seja tratado para essa criança ser curada. Para ser curada e sem os efeitos adversos tardios, né? A gente sempre tem que estar pensando no futuro dessa criança. Maravilhosa, a doutora Elione veio aqui hoje a convite da turma da Unimed. Toda segunda tem Unimed com você aqui no Tudo, doutora. Obrigada por ter vindo, ter conversado com a gente, falado um pouco do câncer infanto-juvenil. Quando eu li que era a doença que mais matava as nossas criancinhas, Ave Maria, a pessoa fica doida, né? E lembrar que a cada triênio, ou seja, a cada 3 anos, a gente espera que no Brasil vai ter de 8.000 a 8.500 casos novos. No Brasil inteiro, contando a cada 3 anos. Então, o câncer infanto-juvenil a gente conta muito por triênio. Certo? Alerta, papais e mamães e famílias, doutora maravilhosa. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Vou já pedir a banda do Negão para tocar mais uma música, que ela disse que curte muito o carnaval. Eu também, viu, doutora? Agora, ó, pra gente se despedir.